Estamos de volta com Ciência e Pesquisa, segundo bloco, conversando com o professor Maurício Alberto Buschili Mota, coordenador do curso de Engenharia Civil da Unisul, e com o professor Ismael Medeiros, engenheiro civil, mestrando em Engenharia Civil e participante do NUPED, Núcleo de Pesquisa em Desastres Naturais. Professor Maurício e professor Ismael, falaram no bloco anterior sobre o avanço das cidades, por exemplo, não é? E o suporte para esse avanço em termos de drenagem, em termos de saneamento, não é? Questões que, na verdade, eu não tenho um conhecimento profundo, mas que parece-me que é razoável. Você vê cidades crescendo, como Tubarão crescendo, não é? Muito, não é? Com um crescimento populacional bastante elevado, e se a estrutura de drenagem, por exemplo, dá conta. E aí não vamos pegar apenas o exemplo do Tubarão, mas de modo geral falar um pouco sobre essa preocupação, se existe isso nos poderes públicos e na sociedade civil. A preocupação sempre existe nos poderes públicos na questão das obras de infraestrutura, mas essa implementação, o planejamento e implementação dessas obras, ela é muito mais lenta do que o próprio crescimento urbano, a ocupação, até pelo investimento necessário, pela mobilização, pela execução disso aqui. Então, aqui na cidade de Tubarão, a infraestrutura de drenagem, por exemplo, é muito antiga. A cidade cresceu, se expandiu, a contribuição nesse sistema cresceu muito mais. Então, hoje ele não tem condições de atender adequadamente ao volume da nossa área de contribuição. No núcleo aqui de pesquisa, o professor Ismael já tem alguns dados levantados sobre níveis, sobre a questão da drenagem de Tubarão, que também já está sendo avaliado em caráter preliminar. O professor acho que pode falar alguma coisa. E até antes disso, professor Maurício, eu queria perguntar ao professor Ismael o seguinte, professor Ismael, ocorre um evento natural de grandes proporções. A sociedade civil está mobilizada por seus órgãos, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim, para esse fenômeno não previsto, por exemplo? Professor, mediante a última catástrofe que atingiu nosso estado em novembro de 2008, a partir de então, a nossa Defesa Civil Estadual passou a ser referência nacional. Então, hoje nós somos o único estado, por exemplo, que tem recurso disponível para a Defesa Civil Estadual, e isso vem se progredindo para as defesas civis municipais. Hoje, com a criação dos NUPEDs e dos núcleos de apoio das comissões de bairro, há hoje uma propagação sim das informações para, de uma maneira bem satisfatória, informar a população sobre o que fazer e como proceder em fenômenos dessa magnitude, sejam eles alagamentos, deslizamentos, ventos, enfim, sobre todo esse desastre de qualquer magnitude. É o foco principal do nosso trabalho, do nosso núcleo de pesquisa hoje, fomentar dados técnicos justamente para a Defesa Civil Municipal, por exemplo, sobre o planejamento de como proceder tecnicamente mediante um desastre desse. Por exemplo, hoje nós já temos dados, como levantou o professor Maurício, sobre as principais cotas do município, correlacionados com as cotas de extravasamentos do Rio Tubarão. Então nós conseguimos hoje simular computacionalmente e ter uma estimativa metro a metro, após ao nível crítico da altura do Rio Tubarão, quais são os bairros possivelmente afetados por alagamentos. Suscetíveis a alagamentos. Exatamente. De uma precipitação pluviométrica elevada. Exatamente. Nós lembramos que não precisa chover aqui. O Rio Tubarão é uma calha de escoamento de aproximadamente de uma bacia de contribuição de 5.900 km². Então, lembramos que o Rio Tubarão não necessariamente precisa extravasar a sua calha. Algumas cotas nós já temos o fechamento de comportas de drenagem. Consequentemente, os bairros mais baixos, com cotas menores, começam já a sofrer com problemas de alagamento. Então, o nosso estudo hoje tende a subsidiar decisões da seguinte magnitude: quais são as vias que eu posso utilizar ou não para o escoamento
de um determinado bairro, por exemplo. Ou seja, já é feito um trabalho preventivo. Preventivo. No sentido de que, numa iminente dificuldade, você já tem a resposta, já tem a ação preparada para isso. Que ela aconteça, antes que ela ocorra. Antes disso, professor Ismael Medeiros, queria perguntar para o senhor Maurício o seguinte. Senhor Maurício, as universidades, de modo geral, a nossa Unisul, claro, através do NUPED, e dos cursos que você coordena, já participa. Você vê a preocupação das outras universidades estaduais e nacionais relativamente a essa questão de desastres naturais? As universidades, de uma forma geral, elas sempre têm alguma preocupação com eventos dessa magnitude. No estado de Santa Catarina, a Unisul não é a primeira nem a única a ter trabalhos dessa. O nosso trabalho nessa área é bem recente, nós estamos começando agora, mas em todo o estado e no país você tem muitas ações partindo das instituições de ensino e de pesquisa direcionadas a essa área de pesquisa. Perfeitamente. Sr. Ismael, nós falávamos no bloco anterior sobre já a existência de mobilizações da sociedade civil no sentido de que se possa prevenir relativamente a desastres naturais. Ocorreram eventos recentemente que são ligados a essas preocupações. Isso? Tubarão hoje está na iminência de uma catástrofe, até pela sua localização política e geográfica. Perfeito. Nós queremos hoje, com o nosso núcleo, realizar um mapeamento das áreas de risco do nosso município. Sejam os riscos de inundações, sobrepamento, instabilidade em costas, enfim, para que nós possamos auxiliar o poder público quanto ao desenvolvimento do município. Somos hoje aproximadamente 100 mil habitantes, o único município da região sul que está sendo cortado diretamente pela BR-101, e isso vai trazer um grande desenvolvimento para a nossa região. Então hoje, naturalmente, a nossa região central já está completamente densificada e há uma procura natural pelas periferias. O problema é que a nossa periferia são de encostas. Então nós acabamos... Encostas ou então de regiões que eram... Alagadiças. Então nós temos esses dois problemas bem definidos, né? Nós não podemos hoje cometer o mesmo equívoco que acabou ocorrendo com municípios como Blumenau, por exemplo, em 83, que após o alagamento ocuparam as encostas para que não houvesse mais, fugindo dos alagamentos, foram para cotas mais altas e em 2008 ocorreu toda aquela tragédia. Com os deslizamentos que realmente levaram a muitos óbitos, né? Exatamente. Bom, eu gostaria de continuar com vocês no terceiro bloco falando exatamente sobre isso e sobre eventos, sobre congressos que estão acontecendo exatamente nessa direção, pode ser? Bom, nós estamos conversando com os professores Maurício Alberto Buschel Mota e Ismael Medeiros, professor, coordenador do curso de Engenharia Civil e professor de Engenharia Civil, mestrando em Engenharia Civil, sobre o Núcleo de Pesquisas em Desastres Naturais. Você pode assistir essa entrevista no blog, cujo endereço aparece na sua tela, ou pode enviar perguntas aos nossos entrevistados no ciência.pesquisa.unisul.br. 3 minutos e já voltamos.